na última aula, gente, só para a gente lembrar, nós estávamos falando de manejo de irrigação. Aí eu falei para vocês que a gente tinha formas de medir a disponibilidade de água via planta, via solo e via atmosfera, via meteorologia. O principal parâmetro que a gente precisa de saber é a evapotranspiração, porque a gente vai ter que fazer um balanço hídrico. Então, a gente vai ter que saber o que entra e o que sai de água no solo. Então, a informação que geralmente é aquela que é mais chatinha de a gente obter no campo é a evapotranspiração. Então, por isso que a gente está falando aqui de como medir, como estimar essa evapotranspiração. A gente já falou aqui desses lisímetros, então são formas de medir mesmo, é medida direta da evapotranspiração. Então, um lisímetro de drenagem, lisímetro de pesagem, a gente já falou na última aula, né? Então, todos eles aqui, o que eu quero? Saber a quantidade de água que está saindo do ambiente. O lisímetro é um tanque, é uma caixa. Então, conforme vai ocorrendo a evapotranspiração, você contabiliza isso. No de drenagem, só para a gente lembrar aqui, eu vou capturar essa água que é percolada no fundo do tanque, esse dreno, e a diferença, então, que você aplicou para aquela água que você coletou no dreno, vai ser evapotranspiração. Lembrando que tem que considerar a diferença de armazenamento de água no solo. Então, você tem que fazer o cálculo, ele é simples assim, desde que a umidade do solo seja a mesma, do período que você se refere ao cálculo da evapotranspiração, seja um dia, ou seja uma semana, ou seja um mês. Mesma coisa o lisinho de pesagem, mas aqui é pesado mesmo, então são células de carga. Então, na medida que vai evapotranspirando, vai ficando mais leve esse tanque, e aí a gente é mensurado isso em gramas, em quilos. E o lençol freático constante, que também tem o mesmo princípio, muito parecido com o de drenagem, só que o jeito de aplicar a água aqui é pela parte inferior, né? Então, por capilaridade, essa água vai subindo nesse tanque e você dá um jeito de coletar, de medir a água que está sendo absorvida e que está sendo usada pelas plantas aqui. Pode ser usado um hidrômetro, um volume no depósito, medir o volume que está baixando aqui. Então, o princípio é simples, mas a instalação, como eu disse, a instalação desses dispositivos no campo é chato, porque você tem que colocar isso no meio da cultura para evitar aquele efeito oásis, que é o efeito de borda, né? A borda da área irrigada sempre sofre, sempre tem um efeito lateral de perda de água. Então, você tem que instalar dentro de uma cultura igual, semelhante que você está fazendo o experimento. E lembre que experimento científico você tem que ter repetição, então você vai ter que instalar várias caixas dessas, são muitas, aí acaba se tornando experimentos que são um pouco onerosos, né? Então aqui está o exemplo aqui dos tanques, fotografias, essa aqui está mostrando aqui, tá vendo? Ele está no solo. Essa estrutura aqui provavelmente é porque é algum teste de sombrite, alguma coisa assim. Mas o lisinho está aqui ao solo. Aqui os tanques, aqui mostrando a conexão entre eles, ligando os reservatórios aos lisímetros. Bom, se eu vou fazer uma estimativa e não vou medir, a gente vai usar dados meteorológicos. Aqueles que mais impactam a evapotranspiração são esses que estão em temperatura, umidade, vento, radiação e evaporação do solo. Se você tiver solo ou palhada, né? Se você tiver essa informação. Então, se você tiver alguma forma de medir, a gente vai ter equação para calcular. Aí já é uma estimativa, não é uma medição. Toda estimativa, claro, está cheia de erro, tá? Ela tem o seu erro inerente ao erro estatístico. Então, você vai ter que fazer sempre a ponderação, né, de quão preciso é a equação que você está usando. Se você tem todas as informações meteorológicas, a gente pode usar um método de cálculo mais completo. Se você tem poucas informações, só tem temperatura. Então, gente, você vai ter uma equação de regressão que correlaciona evapotranspiração em função da temperatura. Se ele foi gerado para a sua fazenda, às vezes ele é muito bom. Muito bom o seu teste, sua equação. Agora, se é uma equação gerada lá na Arábia Saudita,
ela não vai servir para nós aqui. Então tem que ser uma estimativa local que vai ter uma precisão boa para aquele local, para aquela região que você está calculando. Tem já métodos mais completos, eu vou falar aqui do PN Montis, que se você tiver as informações todas, aí você pode usar esse método completo, que é um método padrão, um método que é usado como referência no mundo inteiro. Mas é uma equação um pouco maior, você tem que ter mais informações, a sua estação meteorológica tem que ser completinha. Principalmente, ela tem que medir a radiação solar, que é o sensor que geralmente ele é um pouco mais caro. E, claro, essas informações têm que ser registradas. Essa estação tem que estar conectada a alguma base de dados, algum computador, alguma coisa, para poder fazer o registro e não ter que estar indo lá todo dia anotar na mão, né? Esses dados, geralmente, para funcionar bem, tem que ser automático. Outras formas de fazer essa estimativa é por meio de evaporímetros. São recipientes, caixas, qualquer coisa que você use para colocar água e para fazer uma estimativa da evapotranspiração com base na evaporação. Isso é assunto lá da climatologia, né, gente? O tanque classe A é um exemplo. Então, é um tanque mesmo de inox, de chapa, que fica lá com água e tem a evaporação. Você mede a evaporação, multiplica por um coeficiente, chamado coeficiente de tanque, que é esse Kp, e então você tem a evapotranspiração de referência como estimativa, como estimador aqui. Então, é uma das formas. Não é muito usado, porque é um tanque que é até caro, né, gente? Pouca gente usou, isso não difundiu muito aí nas fazendas atuais, não. O pessoal tem preferido, né, comprar uma estação meteorológica. Então, é uma opção. Está aqui a tabela que estima o coeficiente do tanque, dependendo da instalação que ele é feito. Tem o protocolo todo de instalação, tem que estar num gramado, tal, aquela questão toda da evapotranspiração de referência. Então, você tem que seguir o protocolo conforme você instalar ele aqui. Ó, se ele tem um gramado de 10 metros, de 100 metros, velocidade de vento, aí você tem aqui um valor do coeficiente de tanque, 0,5, 0,6, 0,7, né? Então, você tem que usar essas informações para pegar aqui o coeficiente do tanque e multiplicar pela evaporação. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que o tanque evaporou, é um tanque, né, gente? A água evaporou 8 milímetros, ou seja, perdeu 8 litros por metro quadrado. Se o coeficiente do tanque é de 0,5, 0,5 vezes 8, a evapotranspiração estimada, então, vai ser de 4 milímetros. Então, é muito simples, né? Só que é embutido de erro, né? É tudo estimado. Aí algumas fotos, tem equações também para calcular o coeficiente do tanque, mas muito pouco usado. Se você vai usar informações meteorológicas, você pode pegar um método e calcular logo a evapotranspiração, não precisa do tanque, né? Então, ele não é usado muito por causa disso. Então, tem aqui os padrões, os exemplos de como ele deve ser instalado, como não deve ser instalado. Outro exemplo aqui de um evaporímetro, um irrigâmetro. É um dispositivo, foi desenvolvido aí pelo pessoal da UFV. Tem aqui um recipiente verde e fica com água, nível constante. Nível constante de água, porque tem um tubo comunicante, há uma régua graduada, e aí você tem a medida em milímetros direto nessa régua graduada. Essa régua vem até com cores. A amarelo, verde, vermelho, calibrada para tipos de solo. Solo mais argiloso, mais arenoso. Então, se o nível da água que tiver na régua aqui dentro estiver no verde, é porque está ok. Se estiver no amarelo, é porque está já no estado de atenção. Se estiver no vermelho, é porque está em déficit, faltando água. É muito prático, muito simples, mas não foi muito usado também, não. Talvez por causa do preço, a divulgação, uma questão comercial, acabou que não deslanchou muito, não. Mas é um equipamento muito simples e eu acho que é até uma excelente opção para pequenas áreas, pequenos produtores. É uma boa opção para o manejo, tanto esse quanto outros semelhantes. Tem o mesmo princípio, tem um recipiente, um evaporímetro, e com base nessa evapotranspiração, com base nessa evaporação, a gente estima a evapotranspiração. Claro que
foi feita pesquisa, gente. Tá vendo essa bateria? Isso aqui é uma forma do experimento. Calibração, com vários, com repetição, em várias regiões. Então, faz a estimativa, faz alguma calibração do equipamento para que a estimativa da evapotranspiração seja adequada, né? Então, tem respaldo científico. Não é um equipamento feito de qualquer forma, não. Tem testes estatísticos, tem várias avaliações aqui que fazem essa calibração. Mas se você vai comprar uma estação meteorológica, então você pode pegar e usar uma dessas equações aqui. A mais usada, né? Com as estações completas, que mede a radiação, tudo, é a equação de Peynemann-Montis. Essa de baixo aí. É a equação de referência para a estimativa de evapotranspiração potencial. Esses outros aqui a gente vai usar quando você não tem todos os dados. Então, vou mostrar aqui para vocês a equação de Peynemann-Montis. É uma equação grande, vou ficar lendo isso aqui. Mas ela tem, dentre as várias informações aqui, você precisa ter a radiação solar. Radiação solar na superfície, viu, gente? É diferente da radiação solar do método aqui de Hargrave-Samani. É uma radiação no topo da atmosfera. É uma radiação que depende da latitude. Então, ela é tabelada. Se você está na latitude 19 graus, você vai na tabela e olha para o mês de janeiro, mês de fevereiro, ou seja, está acima da atmosfera. É tabelado. O Sol, teoricamente, na escala que nós vivemos, de poucos anos, o Sol não muda a emissão de radiação ao longo dos meses. Então, é sempre igual. Você vai na tabela e pega essa radiação aqui, que esse aqui é zero. A radiação que está aqui, radiação líquida, Peynemann-Montis, ela tem que ser medida na superfície. Aí ela depende de nebulosidade, se o dia está nublado ou não. Então, vários os parâmetros da atmosfera vão influenciar, vão atenuar a radiação no topo da atmosfera, fazendo com que chegue mais ou menos aqui radiação na superfície, onde estão as plantas. Então, ele é o método mais completo por isso. Ele tem mais informações para fazer o cálculo. Não vou entrar muito no assunto, porque é assunto de climatologia. Aqui nós vamos pegar a informação, pegar a evapotranspiração já calculada e vamos fazer manejo de irrigação, vamos fazer balanço hídrico para ver o tanto de umidade que tem e para ver quantos milímetros eu vou ligar no meu sistema de irrigação. Mas eu só estou lembrando aqui de como isso é feito. Se vocês tiverem interesse de relembrar esses métodos, eu posso passar para vocês a apostila da Exalc, que fala de todos os métodos de forma muito didática, muito simples, com tabelas e ilustrações. Tem ela em PDF. E ela está em domínio público. Está lá no site, você pode acessar, é livre. No site lá você pega ela. Então tem ela que eu posso passar para vocês. Sem problema nenhum, dos professores lá da Exalc. Inclusive a planilha que a gente vai trabalhar também é uma adaptação da planilha de balanço hídrico dos professores lá. A gente pode trabalhar com eles, está disponível no site. Eu pedi autorização por e-mail quando eu usei pelas primeiras vezes, e o professor lá autorizou, falou que ia tranquilo. Está lá para o pessoal usar mesmo, para poder trabalhar, para poder ensinar. Então, não tem erro. Então, vamos lá. Se eu tenho essa equação, se eu tenho esses dados para usar essa equação, eu posso calcular. É uma estimativa boa. Eu preciso de uma estação meteorológica completa. Então, gente, o pessoal que faz aí manejo de irrigação, que usa os softwares, né, eles vão usar alguma dessas equações aqui. Vai fazer essa estimativa. Ele não vai simplesmente, se você instalar um programa desse no computador, só o programa não faz nada. Você precisa de alimentar ele. Você precisa de fornecer os dados para que o programa faça o balanço hídrico. Você pode fazer isso numa planilha de Excel, pode fazer num software, enfim. O importante do manejo e o mais difícil de se manter funcionando é a operação, é a insistência, é a rotina. Só porque você foi lá e instalou um programa lá na fazenda e foi embora, isso não vai funcionar nunca. Se não tiver acompanhamento semanal, quinzenal, seja qual for a frequência, depende muito da região e da intensidade de uso de irrigação, mas precisa de acompanhamento,
precisa de ajuste constante e precisa de gente alimentando os dados para tomar a decisão. Irriga, não irriga? Quando que eu irrigo? E quanto eu vou irrigar? Então, o difícil de manejo de irrigação é isso. Manter a alimentação constante dos dados. E, além disso, nós temos um agravante no Brasil, que é a limitação de energia elétrica quase constante em todas as fazendas. Então, às vezes, está lá um programa, aplicar, vai lá dar um resultado para aplicar 11 milímetros. Mas o seu sistema não suporta aplicar 11 milímetros. Aí você vai aplicar 8. Então, o que adiantou? Você sabe que está faltando 3 anos. Já está bom, pelo menos você tem a noção do que é, né? Como é que está a condição. Mas, às vezes, você não consegue fornecer. Às vezes, o programa dá erro. Às vezes, ele te pede 6 milímetros. Você tem que aplicar 10, 12. Porque você tem um risco. No outro dia dá um defeito, cai energia, falta, quebra uma bomba, dá algum problema. Aí, no outro dia, te pede 6 de novo, você perdeu o primeiro dia, já tem que ser 12. Então, tem um punhado de coisas operacionais do dia a dia que você tem que tomar muito cuidado antes de instalar e seguir a risco um programa que seja usado aqui para manejo de irrigação. Hoje a gente tem várias empresas no mercado, tem a iCrop trabalhando muito bem no mercado, a Irriger, que é uma das pioneiras do ramo, que foi adquirida, a maior parte dela foi adquirida pela Valmont, americana. Ela é do professor, ela era, né? Acho que ainda é uma parte, né? Não está aqui, não. É o Chartruno Mantovani. Ele fundou a Irriger e vendeu para a Valmont. Não foi tudo, mas acho que foi boa parte. Então, a gente tem empresas trabalhando aí, tem softwares, Irricruz. Então, tem várias. Estou lembrando de algumas aqui, mas tem várias. As fabricantes de pivô têm os seus sistemas próprios, têm seus softwares próprios, mas todos eles vão ter o mesmo princípio. Você pode fazer isso com uma planilha de Excel, lembrando que o mais importante é manter as informações diária ou semanal, seja qual for a frequência, mas a rotina que tem que estar atento. Então, você tem que estar sempre... A pessoa que vai alimentar essas informações e fazer a tomada de decisão tem que estar no campo. Não dá para fazer isso no escritório. Você vai fazer no escritório, mas você tem que estar ligado ao campo para saber o que está acontecendo e fazer ali uma tomada de decisão adequada. O programa é uma ferramenta. É uma ferramenta para te ajudar, mas ele não vai tomar a decisão sozinho. Ele vai te ajudar. Ele é excelente, excelente ferramenta, mas sozinha ela não faz nada, né? Bom, balanço, todos os programas, gente, é um balanço hídrico. Balanço hídrico é entrada de água, é um balanço de entrada e saída de água. Mostrando aqui assim, a figurinha. A gente tem a entrada aqui, a precipitação, a irrigação, entrada. As principais entradas. E a saída, a evapotranspiração. Tem entrada lateral, que é escoamento superficial. Tem saída lateral, também para o escoamento superficial. Tem drenagem lateral, no solo, que é o caso do efeito oásis, né? O solo está mais seco na borda, a umidade vem com capilaridade para o solo mais seco. Então, você tem entrada e saída lateral aqui. Você tem ascensão capilar, importante em alguns locais, com lençol freático raso, importante em alguns locais. E drenagem profunda. A gente tem a drenagem profunda, que é o excesso. Drenagem profunda é o excesso. Então, se choveu 200 milímetros, armazena 100, os outros 100 ou vai ter escoamento superficial ou vai drenar, vai percolar. Nós não usamos, para efeito de cálculo, as laterais. Então, entrada e saída lateral, escoamento superficial, a gente não considera. Não que não seja significativo, é significativo, principalmente escoamento, é muito significativo. Só que para efeito de manejo de irrigação, a gente não consegue contabilizar isso. E a entrada tende a anular a saída. Então, um tende a anular o outro. A mesma coisa ocorre com essa drenagem lateral aqui. E é difícil de mensurar, né? Muito difícil de mensurar isso aqui. Então, para efeito prático de irrigação, a gente não considera essas entradas aqui. Entradas e saídas.
Drenagem profunda é o excedente. Então, o que sobrar vai vir para drenagem profunda. Então, a gente nem considera ele para efeito de cálculo também. Ele é uma consequência ele é o resultado. E a extensão capilar a gente também não considera que é a informação difícil mais de ser mensurada. E geralmente a gente não usa, não. Você sabe, se está num solo que ela é significativa, talvez você vai ter que dar um jeito de considerar ela. Mas a maioria das vezes não é significativo e é difícil você ter essa informação. Então a gente vai focar basicamente na chuva, na irrigação, que entra e o que sai. E isso então vai influenciar o delta ARM, que é o armazenamento de água no solo. Aumentar ou vai diminuir esse armazenamento. Não tem como, gente. É um ciclo fechado, é um balanço fechado. O erro, isso aqui está no erro dos dados. Você errou no cálculo da evapotranspiração. Por isso que tem aquele monte de slide falando de evapotranspiração. Se você errou no cálculo da evapotranspiração, você vai errar na estimativa do armazenamento de água no solo. A mesma coisa está para os outros dois aqui, ó, precipitação e irrigação. Precipitação é uma informação também que gera erro, embora seja simples. Ela é muito variável, espacialmente falando. Então, você tem que ter vários pluviômetros, viu, gente? Não é só um pluviômetro, não. Você tem que ter vários. Vários. Porque chove de uma forma muito irregular. Você tem que ficar atento com essa variabilidade da precipitação. Existem dois tipos de balanço hídrico. Balanço hídrico climatológico e o balanço hídrico sequencial. O balanço hídrico climatológico é aquele que faz comparações entre climas de regiões diferentes. Você tem climas diferentes, regiões diferentes, você compara. Geralmente ele é feito mensal. Você tem janeiro, fevereiro, março, vai lá e faz o balanço hídrico climatológico com a média do mês. Tá. Caracterização climatológica. Fazer aquela classificação climática de Köppen, classificar se o clima é árido ou não, se é viável, um zoneamento agrícola. Ele é mais geral, mais de planejamento. O sequencial é dia a dia, ou a cada 2 dias, ele acompanha o andamento da cultura. É ele que a gente usa para fins de irrigação. É o balanço hídrico sequencial. Você começa com determinada umidade do solo e começa a medir. Hoje, o evapotranspirou tanto, choveu? Não. Choveu? Sim. Quantos? Tantos milímetros. E vai fazendo um balanço. Entrou água, saiu água. Entrou água, saiu água. Entrou água, saiu água. E com base nesse balanço, você sabe quanto de armazenamento tem no solo. Se chegar no ponto crítico, você irriga. É isso. Para a gente fazer como exemplo o balanço hídrico sequencial, eu vou mostrar um exemplo aqui. Vocês podem criar as planilhas de vocês. Vou passar essa aqui para vocês, mas o ideal é que vocês façam a de vocês mesmos. Eu estou precisando fazer uma também mais didática, mais simples, ligada especialmente para fins de irrigação. Essa aqui é um balanço hídrico para clima mesmo, para ser usado na disciplina de climatologia. Mas eu adaptei ela aqui com... o elaborador dessa planilha deixou uma área reservada para novas fórmulas, eu usei para inserir fórmulas aqui, e para fazer um manejo aqui, dia a dia, para saber se irriga ou não irriga e quantos milímetros tem que irrigar. Eu estou apanhando para ela aqui, porque ela é travada aqui, eu não consegui aumentar a coluna. Depois eu vou fazer essa correção aqui, esse ajuste aqui, e envio essa planilha para vocês. Junto com o slide, envio tudo e a outra apostila que eu falei para vocês também. Então tá aqui, gente. É uma planilha de exemplo aqui do Paulo César Centelhas, do Glauco Souza. Então, você vai inserir aqui os dados da cidade, a CAD. Lembra da CAD? É em milímetros. A latitude, o ano e o NDA que está aqui na planilha
Deixa eu aumentar aqui, que está muito pequeno. Então, tem a CAD, latitude, o ano, e o NDA, que é o número do dia do ano. Então, gente, eu uso essa planilha seguinte. Vou fazer uma safra, né, por safra. Você plantou que dia? Qual foi a semeadura? Ah, foi 1º de maio? Então, eu coloquei aqui 120. Então, gente, o NDA aqui ó, começa no dia 1º de janeiro, é o 1. E vai na sequência, número do dia do ano, até o 365, que é dia 31 de dezembro. Então, se for 1º de maio, é mais ou menos aqui no 120, 121, foi dia 1 de maio. Então, tá aqui. Aí você vai seguindo aqui, ó, dia. Aí você tem que preencher aqui a temperatura, precipitação, choveu ou não. Vai preenchendo uma linha por dia. Uma linha por dia. Aqui tem que preencher o KC e ele vai te dar o resultado aqui. Se quer para pivô, coloca aqui a lâmina de... aqui, ó, apareceu. Estava faltando a lâmina aqui, ó. Para pivô central, eu coloquei qual a lâmina que ele aplica a 100%. A 100% é um exemplo, porque ele aplica 7 milímetros. Então, vou um exemplo aqui, ó. Plantou aqui, ó, início de maio. Choveu no primeiro dia? Não. A CAD é de 40 milímetros, então a CAD boa, é um solo argiloso, segura muita umidade. Imagina a cultura no alto, pensando aqui num feijão, né? Plantar primeiro de maio, um pivô central. Então, da reposição, choveu não, KC 0,4. Começou com 0,4, primeiro dia não irriga. Aí fui na sequência, preenche o segundo dia. Todo dia o cara preenche, ou a cada 2 dias, enfim, depende da intensidade de uso, como eu falei. Não irriga, não irriga. Ó, o que aconteceu aqui no 5º dia? Pediu 11 milímetros. Pediu 11 milímetros, o pivô tem que ligar ele aqui a 59%. Você vem cá, deu certo, irrigou, aplicou os 11,8. Então, no dia anterior, você vem cá e coloca aqui no lugar da chuva, como não tem jeito de mexer aqui, vem cá e coloca a irrigação de 11,8 milímetros. Tem que ser no dia anterior aqui. Da frente, 11,8. Isso. Pediu a irrigação. Pediu a irrigação aqui. A gente fez na noite do dia que pediu a irrigação. Então, no dia que você calculou isso aqui, não, vou irrigar à noite. Aí você lança no dia seguinte. E vai seguindo aqui até o final da safra. Coloquei aqui, ó, número de linhas. 95 eu coloco a quantidade de dias que é a safra. Por exemplo, uma cultura com 100 dias, você coloca aqui, ó, 100 dias, 120 dias. Você manda ajustar. Ela ajusta a quantidade de linhas para fazer o cálculo aqui. Pronto, ajustou para 120 dias. Então, se for uma soja, 120 dias. Se for um milho, 150. E aí você vai acompanhando dia após dia. E ele vai te falando aqui se tem que irrigar ou não irrigar e quantos milímetros tem que repor. Se for pivô, aqui é a porcentagem. É claro que é uma ferramenta a mais, né, gente? Não dá para pegar isso aqui e seguir, não. Como eu disse, tem questões operacionais, questões de energia elétrica, questões de hidráulica. Né? Eu sou uma pessoa que até eu tenho muita cautela para usar esse tipo de informação. Reconheço a importância de ter a ferramenta, é uma ferramenta a mais, mas tem que ter muita cautela. Beleza, gente? Eu não vou ficar digitando aqui, vocês têm que pegar essa planilha e dar uma mexida nela aí, fuçar ela aí, trabalhar com ela. Nós podemos depois fazer uma atividade ligada aí para vocês preencher e me encaminhar. Ela já é os gráficos aqui, gente, do balanço hídrico. Inclusive do armazenamento. Deixa eu achar ela aqui. Do armazenamento. Você vai ter um gráfico
mostrando como é que está o armazenamento do seu solo. Então, chegou na capacidade de campo, é o máximo. Ele vai secando, 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 secando. A hora que chegou lá naquele ponto da água facilmente disponível, você irriga, recupera a umidade. Então, esse gráfico vai ficar aqui cheio de zigue-zague. Ou seja, sempre que secou até um determinado ponto, que a gente considera crítico, você irriga. Então, ao final da safra, você tem um relatório completo, né, de como você fez. É claro que é uma planilha relativamente simples, embora ela é completinha e tudo, tem automação, mas não é um software, né? Você tem todas as informações aqui, ela só dá um pouco mais de trabalho para você lançar os dados aqui. A pessoa que vai fazer isso precisa de um pouco de treinamento. Ou seja, são pessoas como vocês, como eu, pessoas formadas que geralmente vai conseguir trabalhar com planilha dessa. Pessoas que às vezes tem dificuldade até de leitura, que a gente encontra, né, nas fazendas, tem pessoas que têm dificuldade, gente. Então, você tem que pensar que às vezes você vai instalar um manejo desse aqui, as pessoas que vão operar não vai conseguir operar. Então, às vezes, deveria ser até um pouco mais simples. Mas, assim, para nós aqui, você vai mexer nela aqui, com poucas vezes que você fazer aqui simulações, exemplos, você entende como que ela funciona e consegue trabalhar com ela. Agora, tem que lembrar que as pessoas vão precisar de treinamento. Vão precisar de treinamento. Somos nós, né, os técnicos, que vamos ter que dar o treinamento para as pessoas poder operar isso aqui de forma adequada e não ficar aí preenchendo as coisas de qualquer jeito. Beleza, gente? Dúvidas? Vamos fazer uma provinha na sexta-feira. Vou passar um estudo dirigido para vocês aí amanhã, para vocês estudarem. Nossa prova, só 7 pontos. Projeto de aspersão, gotejamento e microaspersão. Na parte de manejo, não vou colocar na prova, não. Então, sexta-feira a gente faz uma provinha simples, só para a gente não perder o costume de estudar para a prova, né? Dúvidas? Ô André, sexta-feira eu acho que tem prova.